Irmãos, hoje é um dia, né, para muitos histórico aí, porque está sendo velado o corpo do Clark Charles, né? Eu chamo de Kirk. E tem uma multidão agora reunida no velório dele, num lugar com 60 mil pessoas, né? 60 mil pessoas estão lá agora falando da história, da trajetória. É emocionante, né? Teve uma pessoa foi presa por tentar entrar armada, né, no velório. Uma pessoa foi presa por tentar entrar armada no velório. Vários congressistas, várias pessoas estão discursando. Só que existe muitas coisas sombrias. Nós estamos ao vivo, irmã Júlia Reis, em torno da morte, né? Existem muitas coisas sombrias. Eu vi alguns vídeos, irmãos. Uma pessoa como ele, né? Tem muitas conspirações que se manifestam. Só que algo tudo tem um quê e um porquê, né? Existe muitas coisas, né? Várias coisas se formaram ali, o número 33, com o número dos bonés somados que estavam próximo a ele, a camisa que ele estava usando, o local que ele estava sentado, era exatamente dentro de uma pirâmide. A universidade que ele estava falando era toda piramidal, que está ligado, né, as pirâmides, está ligada à maçonaria. Outra coisa que é assombroso, que aonde ele morreu, presta atenção no que eu estou falando aqui, que não é teoria da conspiração, tá? Aonde ele morreu e caiu sangue ali, olha que coisa forte. Eles criaram uma reforma no outro dia, eles nem investigaram, irmãos, o local. Você tem noção disso? O local aonde caiu sangue, aonde caiu sangue. Não, não, não era para eles ter movido nada. Nada, não era para eles ter movido o local, mas no outro dia eles criaram uma reforma, exatamente no local que ele foi morto. E aí tem snipers dizendo, né? Sniper, pessoas que atiram, que na distância, que dizem que ele foi morto, na distância que dizem que ele foi morto, era impossível dar um tiro, um único tiro, cometer aquilo. Aí existe um agente próximo a ele que parece que dá um comando ou acontece algo que depois, né, o tiro pode ter sido dado de perto.
e não de longe. E aí existe nos bastidores muita gente dizendo que ele foi morto porque ele estava falando demais. Ele estava falando da CIA, ele estava falando do FBI, ele estava falando da corrupção e ele estava falando o nome de pessoas super poderosas dentro da América. A missionária Raquel sempre me fala: para de falar o nome dessas pessoas nas lives. E ele pode ter sido silenciado por saber demais e estar falando demais, até pela própria direita, tá? Porque eu volto a dizer que não existe direita e esquerda. Direita e esquerda são braços do mesmo comando. E aonde está Deus nisso tudo, né? É a pergunta que muita gente faz: aonde está Deus? Aonde está Deus com tudo isso? Deus está no meio de um movimento, né? Deus está. Olha aí, o irmão Mirza. O irmão Mirza até me mandou, né? Não sei se me mandou, me falou da live do Benum, que o tiro que ele levou foi muito de perto. Deus, irmãos, ele usou tudo isso. Está havendo um grande movimento nos Estados Unidos. Esse daí, o que você está vendo aí, é um culto, tá? O que você está vendo aí é um culto. E a gente vê que, em vez de haver mortes, em vez de haver quebradeira, jovens estão se convertendo, pessoas de movimentos ideológicos estão abandonando as suas ideologias, e muitas das vezes o sistema prepara algo para silenciar alguém, e através dessa morte surge um mover de Deus salvando milhares de vidas. Teve um culto que eu vi, eu não salvei, mas em um culto só que foi feito em homenagem ao legado dele, à história dele, mais de 1.000 pessoas se converteram. Aí teve manifestações a favor dele na Coreia do Sul. Em Londres, teve 1 milhão de pessoas marchando. Na Europa, no Brasil, teve pessoas de movimentos ideológicos, influenciadores digitais que estavam abandonando a agenda ideológica por pessoas comemorarem a morte dele, esquecendo que ele tinha uma esposa, 2 crianças, por incitarem ódio às pessoas no Brasil. E aí Deus tem trabalhado no meio de todo esse caos, irmãos. Deus, ele nunca perde o controle de nada. E Deus, ele usa as coisas pequenas, coisas que não são, as coisas insignificantes, para aniquilar as que são e revelar-se no meio de tudo isso. Então, existem coisas que parece que Deus não está no controle, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está fazendo. Mas, irmãos, Deus, ele não para de se movimentar. Deus não para de se movimentar. É forte demais isso, né? É muito forte o que eu estou falando para vocês. Então, que Deus salve mesmo muitas vidas. Deus tem falado muito comigo esses dias, irmãos, que é um tempo de tanta apostasia, de
tanto satanismo, ocultismo, de tanta miséria acontecendo. E esse é o tempo, eu tenho falado essa semana, Deus mexeu muito comigo nessa palavra que eu vou dizer para vocês. Eu quero fazer parte do teu mover nessa última hora. Eu quero fazer parte do teu propósito nessa última hora. Meu irmão, se você orar dessa forma, você vai ver que você vai abandonar essas bandeiras de direita e de esquerda. E olha, irmãos, eu sempre digo, é melhor para uma igreja que o governo que esteja no poder é de direita. Mas se tiver o de esquerda, Deus não perdeu o controle e a igreja não deixa de ser igreja. Mas eu preciso estar ligado na fonte. Quem é a fonte? A fonte é o próprio Deus, a fonte é Jesus, a fonte é o Espírito Santo. E eu tenho que me entregar e dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu movimento nessa última hora. Eu quero fazer parte do teu grande mover dessa última hora. Deus está movendo-se nessa última hora. E que você não esteja desperto, que você não esteja sonolento, que você não esteja acomodado, mas que eu e você possamos estar acordados e fazendo parte do mover do Senhor nessa última hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito. Irmão, se eu estiver cumprindo o meu propósito diante de Deus, se eu, irmã Luzia, entenda isso aqui, se eu estiver fazendo parte do mover de Deus nessa última hora, eu vou ser uma bênção para essa nação. Eu vou ser uma bênção para a rua que eu moro, eu vou ser uma bênção para o bairro que eu moro, eu vou ser uma bênção para a cidade que eu moro, eu vou ser uma bênção para o estado que eu moro, eu vou ser uma bênção para o país que eu moro, se eu estiver fazendo parte do mover de Deus para essa última hora. Porque eu estou antenado ao céu, ao propósito e à vontade de Deus. E eu quero, irmãos, eu tenho orado a Deus. Eu quero fazer parte do teu mover nessa última hora. Irmãos, o maior propósito de Deus é salvar. É salvar. É libertar cativos. Ele veio para libertar os cativos. E eu disse uma frase hoje de manhã no jejum, quero repetir agora. Irmão, sabe por que a igreja é imperfeita? Acho que você deveria escrever isso no seu status hoje. A igreja é imperfeita porque eu faço parte dela. Não é forte? A igreja não é imperfeita porque o pastor não prega a verdade, a igreja não é imperfeita porque os irmãos estão tudo em pecado, a igreja é imperfeita porque eu faço parte dela, porque eu sou imperfeito. O problema é que a gente está querendo ver perfeição no meio de pessoas imperfeitas. É no meio da perseguição, irmã Luísa, que a igreja mais cresce. A igreja venezuelana cresceu mais, foi no meio do comunismo. E não no meio da prosperidade. Deus tem seus meios de trabalhar, que seja feita a vontade de Deus. Eu quero fazer parte do mover de Deus dessa última hora. Eu quero fazer parte do teu mover nessa última hora. A pessoa tem que ter coragem de dizer isso, né, que o Malmides escreveu aqui. A igreja é imperfeita porque eu faço parte dela. Não busque perfeição no meio de pessoas imperfeitas.
Irmãos, Deus tem falado muito conosco no jejum. Outra coisa, sabe por que nós temos um monte de ovelhas feridas, um monte de crentes feridos? Porque as feridas estão sendo geradas pelas próprias ovelhas e não por lobos. É por isso que eu disse, irmã Cleia, a pessoa tem que ter muita coragem de dizer: a igreja é imperfeita porque eu faço parte dela. A gente tem que soltar as pedras da mão e acolher pecadores. É tempo de acolhimento. Aleluia. Glória a Jesus. Então, que venha o mover de Deus e que nós possamos estar atentos. Que possamos estar atentos ao movimento de Deus desta última hora. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou encerrar a live, eu entrei aqui, que eu não vou conseguir entrar à noite, nós vamos replicar essa live à noite. Não deixe de abençoar o Projeto Arrependas. Quem me acompanha aí nos status do Instagram e do WhatsApp, você vai ver o trabalho que foi feito nas igrejas na Angola. Alimentamos mais de 200 crianças esse fim de semana, e nós estamos dando caneta e caderno, tem outras crianças recebendo lápis e cor, lápis e caderno, porque houve uma necessidade de compra de material escolar para algumas igrejas. E nós vamos continuar esse trabalho por esse mês e mês de outubro também, porque lá o ano escolar é totalmente diferente do nosso aqui. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E que Deus abençoe a todos. Não deixe de comprar o número da rifa missionária do Fusca, né? Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, sortear esse Fusca no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. Eu não tô com o WhatsApp aqui, mas terça-feira eu vou mostrar para vocês os eventos que nós tivemos na Amazônia. Foi tremendo essa semana, tá? E nós construímos uma garagem para tirar a igreja, né? Que nós vamos construir. E já teve culto ontem, numa varanda. A gente fez uma varanda, aumentou uma varanda para ter culto. Teve culto nas igrejas que inauguramos. E eu quero, em nome de Jesus, terminar a terceira igreja na Floresta Amazônica desse ano, até dezembro. E teremos também o Natal Missionário, né, irmãos? Nós vamos entregar esse ano 3.000 brinquedos e 300 cestas básicas. Então, faça parte de tudo isso, faça uma criança sorrir, faça uma criança se alimentar na África, faça uma criança ter material escolar na África, ajude, né, nem que se for com um tijolo, a igreja ser construída lá no Amazonas. Um saco de cimento lá custa 67 reais. Eu vou comprar 120 sacos de cimento. Então, eu preciso da sua ajuda para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Faça parte de tudo isso, através da sua oferta, em nome de Jesus. Amém, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Abençoa teus filhos de uma forma poderosa.
e continua, Senhor, ministrando sobre os nossos corações a tua vontade, o teu querer para esta última hora. Que caia por terra toda a intenção do maligno sobre as nossas vidas e que prevaleça, Senhor, a tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.